Graça e paz a todos e a todas, né? Eu sou o professor Gilberto Rebouças e nós estamos para mais uma aula do nosso querido CETAD, Seminário de Educação Teológica das Assembleias de Deus. Nós estamos estudando agora os livros poéticos e estamos no livro de Jó, esse livro tremendo, esse livro assim maravilhoso, como toda a Escritura. Então, nós vamos agora para o livro de Jó, né? E nós vamos estudar a partir do capítulo 16 hoje. Né? Nós vimos até o 15, e hoje eu vou andar um pouco mais rápido. Então, o que acontece? Nós temos duas coisas. Tá? O livro de Jó, ele trata de muitos temas maravilhosos. De um homem que corre atrás da morte, a morte foge dele. Isso fala do sofrimento, do castigo eterno, de um homem que é íntegro e que não abre mão, não negocia sua integridade, que é da lealdade a Deus, da mola propulsora ou da motivação correta, da adoração. Esse livro fala do sofrimento, da dor. Esse livro fala da teologia, da retribuição. Aquilo que eu planto é aquilo que eu colho. Esse livro fala da necessidade de um redentor, de alguém que esteja no meio, de alguém que possa mediar entre a pessoa e Deus. Então, deixa eu só ligar aqui esse ventilador. Aí nós já vimos, é porque hoje eu botei uma internet mais rápida, então melhorou, mas aí falta tomada para o ventilador. Então, pessoal, nós vimos duas coisas. Nós vimos que há um dilema que só Deus pode resolver. Nós vimos que, por um lado, tem a antiga teologia, que dizia o seguinte, que Deus recompensa sempre o justo. E Deus sempre pune o ímpio. E tudo isso era tido como certo na vida de todos, até que um justo passa a sofrer como um ímpio e recebe aquilo que para ele e para os demais não faz sentido, que era para o ímpio. Por isso, Jó vai acusar Deus de injustiça. E quando a pessoa lê o livro de Jó, ela não entende, ela pensa, está blasfemando. Alguns estudiosos dizem que Jó chega quase que ao ponto da blasfêmia. Mas muitas vezes as pessoas não entendem que Jó está dentro de uma circunscrição, ou seja, dentro de um contexto que, nesse contexto teológico, doutrinário, ele não podia receber aquilo. E sendo que a crença é que Deus faz tudo,
Então, se Deus está dando a Jó aquilo que ele não merecia, que ele não fez por onde, então, na cabeça dele, Deus torceu o direito. Deus não estava agindo como era para agir. Porque Jó entendia a teologia até então como seus colegas. Então, de um lado, nós temos um povo, a sabedoria dos antigos, representada por 3 pessoas, né? E depois vai ser representada a sabedoria dos novos, por Eliú. Então, nós temos, por um lado, alguém que diz o seguinte: você vivia como justo, riqueza, família, bens, saúde, mas, de repente, é como se você fosse desmascarado. Sua máscara foi removida por Deus. Sua máscara foi removida por Deus. E aí, aquelas pessoas diziam: olha, se você está sofrendo tudo isso, então você devia estar enganando, ser um hipócrita. E aí Deus fez com que a verdade aparecesse, e aí o castigo, a calamidade, o absurdo veio sobre sua vida. Então era a dedução que chegaram os amigos. Se ele está sofrendo é porque ele é ímpio, porque Deus só pune ímpio, Deus é justo. Então, sendo justo, Deus pune os ímpios. E se Jó está sendo punido, qual é a dedução? É ímpio. Então, tem que confessar o seu pecado oculto, aquele que está trazendo essas consequências. E se não consegue, confessa, se não expõe, se não traz à luz, além de tudo, é alguém que é hipócrita. Por outro lado, do outro lado da história, tem um homem que crê nessa teologia retributiva, então, mas que não fez nada para que fosse digno de tamanha calamidade, de tamanho castigo. E aí os amigos de um lado ficam tentando enquadrá-lo em sua teologia, mas ele não cabe ali. E ele não pode admitir. E aí ele se volta para Deus. Ele diz: Senhor, não dá para eu ficar discutindo com essa turma aí. Então eu preciso do Senhor. Aí ele vai clamar por um mediador, que era o que faltava. Por alguém que esteja no meio entre ele e Deus. Então o livro de Jó é um livro que, dentre os muitos ensinos, ele nos mostra como nós precisamos de um resgatador, como ele chama, o meu redentor vive. Então nós precisamos de um mediador, mas não de um mediador humano como um sacerdote. Mas nós precisamos de um mediador divino. Então nós temos os círculos de debate, onde as pessoas começam tentando consolar Jó, mas como Jó rejeita a postura deles de que Jó tem que confessar um pecado, então esse clima vai esquentando. Então passa para as acusações, para as hostilidades, para as ofensas, para tocar o dedo na ferida. E Jó vai respondendo. Então, sabendo isso, depois dessa introdução, nós vamos agora começar a ver
no capítulo 16, onde Jó acusa seus amigos de não terem compaixão. Primeiro ele vai nos dizer o que ele faria se ele estivesse do outro lado, se Deus virasse a mesa e se os amigos ficassem no lugar dele e ele ficasse no lugar dos amigos. Aí ele disse, então respondeu Jó. Já ouvi muitas coisas como essas. Todos vós sois consoladores lastimáveis. Vocês vieram para me consolar, mas vocês são uma lástima. Isso aqui é o que alguns chamam de oxímoro. A pessoa que traz mais peso ao invés de trazer alívio. Aí ele diz assim, não terão fim essas palavras vazias? Aí ele vem e nos diz, o que é que vos provoca para assim respondermos? Qual é a motivação? Que faz? O que leva vocês a fazerem isso? A não me consolar, a trazer mais aflição à minha dor, a serem insensíveis à dor de um homem. Aí ele disse, o que move vocês? Aí eu também poderia falar assim, se estivessem em meu lugar. Ele quer dizer, se a mesa virasse, eu poderia falar do mesmo jeito com vocês. Contra vós eu poderia amontoar palavras e menear a cabeça. Eu poderia agir igual a vocês. Se vocês estivessem aqui sofrendo, eu poderia fazer o que vocês estão fazendo. Ou Jó está perguntando, como é que vocês se sentiriam se vocês estivessem no meu lugar e eu no lugar de vocês e eu dissesse para vocês o que vocês estão dizendo para mim? Então vamos fazer um acordo aqui sempre. Hoje sempre. Na hora que vocês quiserem perguntar, na hora que Jailson ou qualquer um quiser fazer uma parte, você só liga seu microfone e fala que eu me calo. Certo, pessoal? Certo, pastor. Tá certo, pastor. Então ele diz assim, poderia dar-vos força com a boca e poderia aliviar a vossa dor com a consolação dos meus lábios. Ainda que eu fale, a minha dor não cessa. Se eu me calar, qual será o meu alívio? Então Jó diz duas coisas. Primeiro ele diz assim, olha, eu poderia, se a mesa virasse, se vocês ficassem doentes, perdessem tudo, se vocês assumissem o meu lugar e eu estivesse bom como vocês, eu poderia fazer duas coisas. Primeiro, eu poderia agir como vocês. Ou eu poderia perguntar a vocês como vocês se sentiriam se eu agisse assim. E a segunda, ele diz o seguinte, mas eu não sou desse tipo, não faz parte do meu caráter tripudiar em cima da dor dos outros. Então, ele diz, poderia dar-vos força só com a minha boca e poderia aliviar a vossa dor com a consolação dos meus lábios. Ele está dizendo, ao invés de estar tripudiando, de estar pisando, de estar aumentando a dor, eu procuraria aliviar a dor de vocês. Ser sensível ao sofrimento de vocês, coisas que vocês não foram. Aí ele termina essa parte dizendo o seguinte, ainda que eu fale, a minha dor não cessa. E se eu me calar, qual será o meu alívio? Então ele está dizendo, olha, eu estou aqui gritando, pedindo justiça. Pedindo que Deus intervenha, gritando, falando com Deus e com os homens,
E ele diz, mas não há um cessar da minha dor, não há uma intervenção. Deus se cala. Aí ele pensa o seguinte, então eu poderia me calar, aceitar a dor, aceitar o que ele considerava injusto. Ele achava que Deus estava sendo injusto com ele. E do ponto de vista dele, estava correto. Estava dizendo, eu não cometi algo digno de tamanho castigo. E eles não botavam a culpa, como os ocidentais, no diabo. Então, quem fazia as coisas era Deus. Então, na cabeça de Jó, tá assim, Deus está me castigando. Eu não sei o porquê. Mas se ele está castigando um homem que ele sabe que não cometeu pecado capaz de receber tudo isso, então Deus está agindo de forma injusta. Então, eu estou gritando para ele, para que ele se explique, para que ele me diga. Já que ele é justo, ele está dizendo, então ele vai me dizer. E aí ele diz o seguinte, ainda que eu fale, a minha dor não cessa. Ele diz, eu continuo pedindo resposta, mas a dor não passa. Aí surge a segunda opção, de ficar calado, de se resignar e esperar só a morte. Ele diz, e se me calar, qual será o meu alívio? Ele está dizendo também, se eu ficar calado, não vai ter alívio. Então Jó está nessa luta. Deus, o Senhor está agindo de forma injusta comigo. E se o Senhor é justo como eu creio, então o Senhor abra a boca e fale comigo, então me responda. Porque eu sou tentado a me calar, mas se eu me calar, eu morro. Então só tem um jeito, é continuar gritando, é continuar esperneando até que o Senhor venha em meu socorro. Até que o Senhor venha e me diga, Jó, você está assim por isso e por isso, por isso. Aí eu vou aceitar. Ou o Senhor venha e diga para todo mundo, Jó não merece isso. Jó é realmente quem ele está dizendo, é um homem íntegro. Então Jó está buscando, ele não pode se calar. Aí agora Jó se sente atacado por todos os lados, por Deus e pelos homens. Aí, mas agora, ó Deus, tu me deixas exausto, destruíste a minha família inteira. Tu me fizeste definhar o que é uma testemunha contra mim. A minha magreza se levanta contra mim. E também contra mim depõe o meu rosto. Ele disse, eu sou, me atacou. Chute tremendo aqui que não existe assim, o diabo fez. Aí ele diz, eu destruí a minha família. Pai, a minha família próxima, nuclear, filhos, né? Só a mulher escapou. Então ele diz assim, tu me fizeste definhar, eu perdi peso. Eu estou só a pele e o osso, eu estou uma caveira. E ele diz, isso depõe contra mim. Esse castigo que o Senhor colocou sobre mim, tanto da perda da família, como a situação que as pessoas olham para mim e veem uma verdadeira caveira, um homem que já não parece um homem, mas um esqueleto. Ele diz, tudo isso depõe contra mim. Todo mundo está dizendo, esse homem merece. Esse homem fez algo errado. Esse homem pecou contra Deus, porque
ele não parece mais nem sequer um ser humano. Ele diz, na sua ira, ele me despedaçou e me perseguiu, rangeu os dentes para mim. O meu adversário aguça os olhos contra mim. Então ele diz, Deus, na sua ira, Deus está irado. Ele se tornou meu adversário. Mas ele não sabe por quê. É aí que o bicho pega. Ele diz, ele me olha, ele está me mirando. E aí ele diz assim, que ele tem agora também inimigos entre os homens. Então Deus está mirando em Jó como se estivesse com um rifle. E Jó diz assim, os homens abrem a boca contra mim, ferem-me no rosto com desprezo e contra mim se unem. Ele está dizendo, olha essa turma aí, Senhor. Está todo mundo achando o seguinte, que eles estão certos, que eu pequei, a minha situação toda depõe contra mim, e todos estão se unindo contra mim. Eu estou ficando sozinho. Todas as pessoas estão dizendo, rapaz, Jó errou, está errado. Grande foi o mal que esse homem fez. Esse homem é perverso. Olha, eu admirava tanto esse homem, quantas vezes eu me curvei diante dele, quantas vezes eu fui pegar conselhos, mas que erro foi ter apostado nesse Jó. Então ele diz assim, ferem-me no rosto com desprezo. Ele diz, o grande problema é que eles me desprezam. E se unem contra mim. Ele diz, Deus me entrega ao ímpio e me faz cair nas mãos dos perversos. E Senhor, o Senhor não respondendo, o Senhor não fazendo nada, o Senhor me deixou na mão dessa turma aí. Os ímpios e os perversos, eles acham o seguinte, que Jó está errado. E nós devemos pisar, machucar, desprezar e devemos nos esquivar dele. Porque quem estiver perto, o raio de Deus vai destruir. Então Jó está dizendo, Deus, o Senhor se levantou contra mim. Mas, juntamente com o Senhor, se levantou um monte de gente que, pensando equivocadamente, passaram para o teu lado. E acham que eu sou teu inimigo. E o Senhor age como se fosse meu inimigo. Então, eles estão também sendo meus inimigos. Aí ele diz assim, eu estava tranquilo, mas ele me quebrou. Então, eu estava na minha casa, a vida estava boa, eu ofereci holocaustos, eu tinha filhos, esposa, bens. Ele está dizendo o seguinte, rapaz, veio de repente. Mas ele me quebrou, agarrou-me pelo pescoço e me despedaçou, colocou-me como alvo. Ele está falando aqui de um animal, provavelmente um leão, que agarra a presa pelo pescoço e quebra o pescoço, depois faz a alimentação. Então ele já está dizendo mais ou menos assim, eu estava como uma zebra, pastando lá no campo, tranquilo. Quando de repente Deus me ataca como um leão no pescoço, quebra o meu pescoço e as minhas forças se foram. Então agora eu estou rendido e ele agora vai me devorar. Aí ele diz, ele vai para outra metáfora, não mais a dos animais, mas a de um guerreiro que aparece. Ele diz assim, colocou-me como alvo. Ele está dizendo, olha, é como se ele colocasse nas minhas costas assim, atirem nesse.
e os seus flecheiros me cercam. Atravessa meus rins e não me poupa. Derrama no chão a minha bilis. Fere-me com um golpe atrás do outro. Com um golpe atrás do outro. Ataca-me como um guerreiro. Ele está dizendo, Deus faz assim. Deus está agindo. Ele vai usar uma série de metáforas. E essa é de um guerreiro. Um guerreiro, um comandante de um exército, que resolveu atacar. Primeiro ele diz, olha, ele é como um leão, eu estava despreocupado, como uma gazela, como uma zebra, e ele veio e pá, no meu pescoço. Depois ele diz, mas não só isso, ele vai usar outras metáforas. Ele diz, ele me tornou seu alvo. Aí agora a metáfora é de um comandante com seus exércitos. Aí ele diz, olha, pegou os seus, já que eu sou o alvo, seus flecheiros atiraram flechas em mim. E ele diz o que acontecia naquela época. Acertaram nos seus órgãos essenciais, vitais. Aí ele diz, mas ele não para de me golpear. Ele dá um golpe atrás do outro, como um guerreiro. Então, eu estou sofrendo. Por um lado, Deus está me atacando. Por outro lado, os homens estão dizendo, olha, se Deus está o atacando, ele está errado. Então, vamos ajudar Deus, vamos atacá-lo também. E aí Jó usa essas duas figuras de linguagem. Aí ele vai agora falar do seu estado lastimado. Ele vai dizer como é que ele está. Ele diz assim, qual é a questão de Jó? Senhor, como é que o senhor tem coragem de se importar com alguém que está no estado que eu estou? Como é que esse povo aí tem coragem de atacar alguém no estado que eu estou? Lembremos que Jó não tinha lido o prólogo. Jó não sabia que era o capeta. Então ele diz assim, costurei um pano de saco sobre a minha pele e lancei minha honra no pó. Ele agora está fazendo o que qualquer pessoa fazia quando o absurdo, quando a dor, quando a calamidade batia a sua porta. Que era, ele diz, eu estou no monturo da cidade, estou no lixo. E ele diz, minha honra, era um homem honrado, hoje está no chão. Aí diz, meu rosto está vermelho de tanto chorar, e as sombras escuras sobre as minhas pálpebras. Ele está dizendo, olha, eu choro tanto, e os meus olhos estão pretos, de não dormir. Quando a pessoa olha para ele, ele está assim, algo que não é mais humano. Ele está um esqueleto ambulante. Ele está alguém que está vermelho de tanto chorar. E ele diz que seus olhos, as pálpebras, essa parte de cima dos olhos, estão pretas. Aí ele diz, apesar de não haver violência nas minhas mãos, e disso é pura minha oração. Ele diz, Senhor, não estou entendendo por que tudo isso se não há violência, se não há maldade, se eu não fiz nada digno disso.
Por que isso está acontecendo? É o grande porquê da história. Por quê? E Deus em silêncio. Aí Jó agora, ele acha que Deus está agindo de forma indevida com ele. E ele diz assim, ó terra, não encubras o meu sangue, não haja lugar em que o meu clamor seja abafado. Então ele está dizendo o seguinte, agiram comigo e não agiram de forma correta, nem Deus, nem os homens. Então ele está dizendo, olha, naquela época tinha a questão de cobrir, né, de encobrir os crimes. Então, é dizer que a Bíblia vai dizer que o sangue de Abel clama por vingança. Então ele está dizendo assim, ó terra, não encubras o meu sangue, ou seja, ninguém esconda isso. Ninguém esconda o que estão fazendo comigo. Tanto Deus quanto os homens. E não haja lugar em que o meu clamor seja abafado. Ou seja, eu quero que todas as pessoas saibam que eu estou reclamando com Deus e com os homens. E que ninguém possa apagar isso. Aí ele diz, agora mesmo, lá no céu está a minha testemunha. E Jó, ele tem uns picos de muita fé e também de depressão, de ficar para baixo, que é como todo ser humano age. Então ele diz assim, agora mesmo, lá no céu está a minha testemunha. E lá nas alturas está o meu fiador. Agora ele vai começar a falar desse fiador. Alguém que vai pagar uma fiança. Ele está falando de um tribunal e os homens não estão dispostos a ficar do lado dele, a serem seus fiadores. Ninguém quer. Ninguém quer ser fiador de Jó lá naquele tribunal. Mas ele diz, no céu tem um fiador. Ele mesmo, apesar de não entender, de não saber da Trindade, de não saber de Deus Pai, Deus Filho, ele acreditava em Deus. É como se ele dissesse assim, Senhor, tu és justo. Estás agindo de forma injusta comigo. Eu já falei para vocês do verbo estar e do verbo ser. Deus é justo. Jó acredita que Deus é justo. Mas se naquela situação, Deus está, por algum motivo que ele desconhece, agindo com ele de forma injusta. Então ele reclama. Ele diz, olha, ninguém cubra, ninguém apague o meu sangue, que todo mundo veja aí, que fique claro que eu estou sofrendo injustamente. Aí ele chega e diz assim, mas lá no céu está a minha testemunha, e lá nas alturas, o meu fiador. Ele está dizendo, mas apesar de não entendê-lo, por isso que eu digo sempre, a vida não foi feita para ser entendida, ela foi feita para ser querida. Ele não está entendendo. Por que que Deus, naquele momento, estava agindo como se fosse injusto? Ele disse, mas apesar dele estar agindo assim, eu ainda continuo acreditando que ele vai ficar do meu lado. Que em algum instante ele vai ser o meu fiador. Ele vai estar do meu lado. Aí ele diz: os meus amigos zombam de mim, mas os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus. Ele diz: há duas coisas acontecendo. Por um lado, a turma está zombando.
Eu estou na desgraça, eu estou na miséria, eu estou uma figura que não parece mais um ser humano. Então todo mundo está dizendo, bem feito. Bem feito, vai pecar contra Deus, vai brincar com Deus. É como muita gente age hoje, quando diz assim, com Deus não se brinca. Tem muita gente nas igrejas hoje que, se visse Jó, faria do mesmo jeito que os amigos de Jó. Que Deus tenha misericórdia de nós. Aí ele diz assim, os meus amigos zombam, mas eu estou chorando diante de Deus. Enquanto eles, por um lado, zombam, tripudiam, eu estou chorando diante de Deus. Para que ele defenda o direito do homem diante de Deus. Como se faz em favor do seu próximo. Ele está dizendo, olha, estou intercedendo aqui diante de Deus para que Deus, que é onde nós temos um dos textos mais tremendos do livro de Jó, onde é Deus contra Deus. Meu irmão, isso é profundo demais. Ele está dizendo, eu estou chorando aos pés de Deus, que ele defenda o meu direito diante de Deus. É Deus contra Deus. Já está dizendo, olha, eu estou pedindo que ele seja o meu advogado contra ele mesmo. Contra ele mesmo. Ele diz para que ele defenda o direito do homem diante de Deus, como faz em favor do seu próximo. Ele está dizendo, eu quero que Deus seja o meu advogado. Assim como ele é o meu acusador, que ele seja também o meu advogado. Que ele fale, ele acuse e ele me defenda, como faz um advogado aqui embaixo. É Deus contra Deus. Só dá para entender quando Jesus vem. Por isso é que a divindade de Jesus é uma verdade inegociável. Se Jesus não é Deus, não há Deus contra Deus. Não há um defensor, não há um paráclito, não há um advogado, não há um mediador. Então, nós não temos socorro. Nós não temos para onde correr. Então, Jó diz assim, Deus defenda a minha causa contra o Senhor mesmo. O Senhor me acusa, o Senhor me defende. Assim como aqui na Terra acontece. Tem um acusador e tem um defensor. Só que para mim, o Senhor é os dois. Aquele que me acusa, mas também é aquele que vai me defender. Então, eu estou deixando nas tuas mãos. É Deus contra Deus. Deu para entender, pessoal? Pastor, aí Jó, ele está vendo Deus como um tirano e ao mesmo tempo como o Redentor, é assim? Quem está falando? É o Evaldo. Ele está vendo Deus como juiz. Só que ele não tem advogado. Aí ele pede que Deus seja ao mesmo tempo o juiz e o defensor. E o defensor dele. Certo? Coisa que eu não ia entender. Então, alguns teólogos dizem Deus contra Deus. Entendi. Então, agora, nós só vamos entender isso no Novo Testamento, quando Jesus é o nosso advogado diante de Deus. Mais alguma pergunta, pessoal? Então, vamos lá. Pastor, Diga, Jó. Deus está conduzindo o Jó para onde ele quer, né? Certo, esse menino é fogo. Porque, assim, Deus está mostrando coisas para ele, verdades que em outra situação ele nunca entenderia.
Isso não só para ele, né? né? Para todos nós. Exatamente. Os amigos também. Mas ele cresce mais que os amigos, né? Não, estou dizendo Eu assim, vejo assim, ele está mostrando como um alicerce da Bíblia, né? Aqui nós podemos dizer que é um alicerce para que a gente possa compreender, né? Ele está buscando compreender aquilo que eu e você só vamos compreender depois. tá certo. Tá bom. Pode continuar, velho. Não, eu vejo assim, Uhum. que a gente pode Então, passar por situações na vida que você não entende naquele momento, isso. mas Deus está te conduzindo para uma espiritualidade maior, né? Uhum. Tem um texto Esses aqui que você... questionamentos, Jó não teria se ele tivesse uma vida normal, comum, como ele tinha antes. É por Mas isso que aqui a ele... gente vai ver ele progredindo, né? Olha aí, já Na está busca pegando. de Deus, no entendimento. Isso é um teólogo. Nós estamos vendo aqui a questão da revelação progressiva, né? Como já os falou, Deus vai encaminhando Jó e não vai respondendo, e Jó vai entrando no dilema, e vem a turma do acusa, mas Jó vai começar a sentir as necessidades que o Jair já percebeu. E de outra forma, e Jair vai ter texto aqui que eu li, que eu gravei, tomara que eu não esqueça de ler para vocês, e se eu esquecer, mas leia o material, que tem texto aqui tremendo que os autores colocaram, que eu fiquei assim, boquiaberto. Então ele diz assim, pois passados poucos anos, seguirei o caminho de onde não voltarei. Ele está dizendo, Senhor, olhe, seja o meu advogado, mas seja rápido, porque daqui a pouco tempo eu estou caminhando para a morte, estou caminhando para a sepultura, né? E nós já vimos que nos dias de Jó, a questão era mais... eles não entravam na questão da teologia, da escatologia individual, ou seja, estado intermediário, céu, inferno. Eles estavam pensando nesta vida e deixa isso para a revelação do Novo Testamento. Então agora nós vamos para o capítulo 17. Já que Jó, para uma demanda judicial, tá? E ele colocou Deus, ele disse, Senhor, tu tem que ser o meu advogado também, tu és o juiz e o advogado. Então agora ele vai pedir a alguém que seja o seu fiador. Alguém que fique do lado dele. Já que todo mundo passou para o outro lado. Já que ele está dizendo, meu Deus, eu tirei meu time. Eu acho que o Evaldo vai entender, quem joga bola vai entender. Na hora que ele vai tirar o time, ele diz assim, eu tiro fulano. Aí o outro diz, eu tiro Beltrano. Aí o outro diz, eu tiro fulano. Só que Jó não tinha quem tirar, era só ele mesmo. Todo mundo só queria jogar no time de Deus. E aí Jó agora pede que alguém esteja do lado dele. E ele crê. Nós já vimos que ele crê. E Deus vai ficar do lado dele. Que ele não está entendendo no momento, mas que Deus, na hora certa, vai ficar do lado dele. Isso, meu irmão, é fé. Isso é fé. Aí ele diz assim, o meu espírito está quebrantado. Os meus dias estão acabando. Então Jó agora vai falar, Senhor, olha, sabe por que eu preciso de um fiador? Porque a morte está aí. É como se ele dissesse, eu estou um esqueleto. Senhor, eu estou alguém que as pessoas olham e tem medo. Tem nojo. Senhor, eu pareço um bicho, um zumbi. Então ele vai falar agora de que a morte está diante dele. A iminência da morte. A qualquer momento ele pode ir embora. Então ele não tem todo o tempo do mundo para esperar. Então ele diz assim, a sepultura me aguarda.
De fato, estou cercado por zombadores e os meus olhos observam a provocação que deles vem. Dá-me um penhor e ser o meu fiador para contigo mesmo. Quem mais me estenderia a mão? Ele disse, Senhor, dá-me um penhor, dá-me uma garantia. Seja o meu fiador, porque além de ti, quem ainda confia em mim? Quem? Os meus amigos aí, essa turma aí, o Zofá, o Bildade, essa turma aí, eles não vão, ninguém na minha família, dos irmãos, dos parentes que restaram, ninguém vai estender a mão. Então ele diz, dá-me um penhor e ser o meu fiador para contigo. Se o Senhor é meu juiz, mas eu quero que ao mesmo tempo o Senhor seja o meu fiador, que diga, olha, eu estou do lado dele, e eu vou dar um penhor de garantia de que eu vou resgatá-lo. Aí ele diz, quem mais estenderia a mão? Me estenderia a mão? Quem, Senhor? Então a fé de Jó, ela está única e exclusivamente em Deus. Ele não confia mais na religião. Ele não pode mais confiar nos amigos. Como disse o sábio Jailson, ele não tem mais para onde correr. Deus tira todas as muletas, como eu sempre digo, para que a gente aprenda a confiar só nele. João agora está... Deus, quem vai estender a mão para um homem que parece sendo atacado por ti e que foi amaldiçoado por ti? Quem vai se encostar perto de mim? E ele continua. Ele disse que ele se tornou um provérbio. Primeiro, ele diz, eu quero que o Senhor seja o meu fiador. Que ninguém mais vai ficar do meu lado. Aí ele diz, ó, pois encobriste o entendimento ao coração deles. E disse, Senhor, não, essa turma aí não te entendeu, não. Por isso não os exaltarás. O Senhor não vai louvá-los pelos seus discursos. É lá no final Deus vai dizer, pessoal, a teologia de vocês foi furada. Vocês não falaram que era reto. Então Jó diz, olha, vocês não vão ser condecorados no final. Aí Jó diz assim, os olhos dos filhos de quem entrega os amigos visando lucro desfalecerão. Esse é um texto sério e complicado, até no hebraico, porque alguns sugerem que tem que ser literal, e outros que deve ser figurado, que seria uma espécie de provérbio. Mas ele está dizendo o seguinte, os olhos dos filhos de quem entrega os amigos visando lucro desfalecerão. E a questão é se isso aqui é uma pergunta ou se é uma afirmação. Do jeito que traduz aqui a Almeida, século XXI, é uma afirmação. Então, é mais ou menos assim. E o senhor não vai exaltar essa turma aí, o senhor no final não vai aplaudir, não vai bater palma para o que eles fizeram. Né? Porque eles estão visando o lucro. E o lucro aqui pode ser o apoio, o aplauso do povo. Dizendo, olha aí, que grandes sábios, que homens sábios. E Jó diz assim, vocês vão desfalecer. Aí ele diz, mas o contrário disso. Ah, mas fizeste de mim um provérbio. Ele vai dizer agora o estado que ele está. Para os povos, tornei-me como aquele em quem
em cujo rosto se cospe. Então era alguém tão... isso era um provérbio também. Era alguém tão abjeto, tão destruído, tão insignificante, que as pessoas cuspiam quando o viam. Tinham nojo. Que era como se estivessem cuspindo no próprio rosto. Era alguém que dizia assim, vai brincar com Deus, vai fazer isso, tenho nojo de você. E aí ele diz assim, eu estou desse jeito, senhor. Aí ele diz, meus olhos se escurecem de agonia. E todos os meus membros são como uma sombra. Ele está dizendo, já não consigo mais enxergar direito. Ele está dizendo, estou quase cego. E ele diz tudo isso por causa da agonia. Meu cérebro está para entrar em colapso. E ele diz, eu estou tão fraco que os meus membros são como uma sombra. Aí ele diz mais, quem é correto fica perplexo diante disso. E quem é inocente se levanta contra o ímpio. Ele está dizendo, olha, tem duas maneiras de ver isso aqui. Se o correto que ele está chamando aqui são os, entre aspas, amigos dele, ou ser o homem correto mesmo. Ele diz, olha, quem é correto fica perplexo. Mas pode, o que aconteceu? Então ele estaria falando dele, Senhor, por que isso? Senhor, não estou entendendo isso. Ele diz, e quem é inocente se levanta contra o ímpio. Ele está dizendo assim, se eu sou inocente, eu me levantarei contra o ímpio. Ou então ele está dizendo o seguinte, quem é correto fica perplexo, que era o caso dos amigos, que se achavam corretos. Ah, pai, erramos. O Jó não era o Jó. Deus tirou a máscara dele. E o inocente, eles que se achavam inocentes, se levantavam contra o ímpio Jó, na visão deles. Ele diz, contudo, apesar dessa turma aí se achar inocente, se levantar contra mim, contudo, o justo prossegue no seu caminho e o que tem mãos puras vai se fortalecendo. Ele está dizendo, eu não vou desistir. Mesmo que eles se levantem, mesmo que eu não entenda o Senhor, o justo prossegue seu caminho. Profecia para nós. Contudo, o justo prossegue no seu caminho. E o que tem mãos puras vai se fortalecendo. Ele está dizendo, não vou mudar. Não vou ceder à pressão dessa turma que quer que eu confesse um pecado que eu não cometi. Vou prosseguir no meu caminho. Que caminho? O caminho de dizer, não fiz nada digno disso. E ele diz, agora eu estou me fortalecendo. Mas vós todos, vinde mais uma vez, não achareis sábio algum entre vós. Então Jó faz uma chamada e diz assim, olha pessoal, no meio de vocês, podem vir e procurar. Essa turma que se acha inocente, não tem um que seja sábio de verdade. Eles aparentam, pela idade, serem sábios. Mas, na verdade, quando começaram a falar, de sabedoria não tem nada. E Jó, ele mostra que ele não tem mais esperança. É aquela história que eu disse. Jó, tem horas que ele voa na fé, e ele vai lá em cima. E aí tem horas que a dor aperta.
que ele vê a morte bater na porta, e aí volta. Aí, assim, os meus dias passam, os planos e aspirações do meu coração fracassam, ou seja, eu não tenho mais motivo para viver. Fracassaram. Ele está dizendo, todos os motivos que eu tinha para viver, tenho mais. Ou seja, eu não tenho mais sonho. Pastor, Oi. realmente isso aí que o senhor falou é uma verdade. Porque aqui no versículo 9, a gente vai ver que ele tem a convicção da integridade dele, né? Da causa dele. Isso. É interessante isso. O grande problema é esse mesmo. É que Jó tá... Eu acho que se fosse algum de nós, a gente já tinha confessado pecado. Né? Mas Jó tem tanta consciência de que ele não fez, que ele diz, rapaz, não posso abrir mão. Se eu abrir mão, eu estou pecando. Então ele diz assim, todos os meus sonhos fracassam. Os ímpios trocam a noite pelo dia. Dizem que a luz se aproxima das trevas. Ele está dizendo, Senhor, os ímpios aí me enganaram. Mentira para mim. Eles trocaram a noite pelo dia. E dizem que a luz se aproxima das trevas. Ou seja, ele diz assim, ao invés de me mostrarem que eu estou indo para a sepultura, disseram que se eu me arrependesse, seria tudo mil maravilhas. Trocaram a noite e botaram um dia. Já está dizendo mais ou menos assim, me deram falsas esperanças. E dizem que a luz se aproxima das trevas, que no caso seria ele, mas que a luz estava chegando. É aquela história. Muitas vezes nós somos os consoladores de Jó. Né? A gente vai lá e diz, a pessoa está morrendo, aí a gente diz, mas não se preocupe não, Jesus vai te curar. Aí no outro dia a pessoa morre. Né? Aí tem até crente que eu conheci um que quando ele terminar de orar, a pessoa ia embora. Ninguém queria mais que ele fosse orar, porque quando ele terminar de orar, a pessoa batia as botas. Né? Então, ele diz assim, se eu olhar para o Sheol, que era a sepultura aqui, como meu lar, se fizer a minha cama nas trevas, que eles imaginavam que o mundo era um mundo escuro, o mundo dos mortos, é por isso que tem muita gente que acha que a gente vai dormir, o sono da alma, porque pegam poesia e tratam como se fosse prosa. Aí ele diz assim, se eu clamar à cova, tu és meu pai, e aos vermes, vós sois minha mãe e minha irmã. Ele está dizendo o seguinte, Senhor, perdi minha família. Mas lá na sepultura eu vou ter outra família. O chão, a cova, a sepultura vai ser meu pai. Os vermes vão ser meus irmãos e minha mãe. Então, quem vai estar pertinho de mim vão ser os bichos que vão comer a minha carne. E quem vai estar pertinho de mim é a sepultura. Então ele está dizendo, agora eu terei outra família. Aí assim, vai dizer a cova, tu és meu pai. E aos vermes, vós sois minha mãe e minha irmã. Onde está então a minha esperança? Ele está dizendo, se a minha família vai ser esses aí, vão ser esses aí, se o que me espera é a sepultura, se quem vai estar junto de mim são vermes e areia e um buraco, onde está a minha esperança? Aí ele diz, sim, a minha esperança, quem poderá vê-la? Ele diz, olha, eu vou para o mundo da escuridão. Aí ele diz, por acaso ela descerá comigo até as trancas do Sheol? Descansaremos juntos no pó? Ele está dizendo, Senhor,
Com tudo isso aqui, ele está dizendo, se apresse. Porque estou desfigurado. Estou caminhando para a cova. Minha família vai ser um buraco e um monte de vermes. Minha esperança, eu já não tenho mais sonhos. Eu estou um morto-vivo, um zumbi. Será que eu vou ter esperança lá nas portas da sepultura? Será que a esperança vai descer comigo? Em outras palavras, se o senhor vai agir, haja antes que eu morra. Porque eu estou esperando no Senhor até o último momento. Enquanto o jogo não terminar, eu estou esperando no Senhor. Mas nada de Deus responder. Então agora vem o Bildade. O Jó está esmagado, o Jó está acabado. E aí vem o Bildade. E o Bildade não tem humildade. E humildade vai acusar Jó de arrogância. Né? E de estar irado. Ele começa dizendo, então Bildade, o suíta, respondeu, até quando continuarás falando? Ou seja, você nunca vai se entregar? Ou o Jó vai avançar crente? Pensa bem, e então falaremos. Porque somos tratados como gado, como tolos diante dos vossos olhos. Ó tu que destróis a tua ira, por acaso a terra será abandonada por tua causa? Será a rocha removida do seu lugar? Bildade agora vai começar, ele já não tem mais o que falar, então ele vai começar a fazer um discurso bonito. É como muita gente. É discurso bonito sem conteúdo. Então ele diz assim, olha, você está nos tratando como se a gente fosse animais? E depois ele diz o seguinte, tu que te destróis na tua ira, está dizendo, você não sabe que essa tua ira está te destruindo? Por acaso a terra será abandonada por tua causa? Ou seja, a terra será subvertida? Ou Deus vai mudar todas as leis para te justificar? Em outras palavras, ele está dizendo, Deus vai mudar toda a nossa teologia, vai mudar a terra inteira, para dizer que você é verdadeiro, é isso que você está querendo dizer? Ele entendeu isso. Que Jó estava dizendo, ó, Deus vai fazer o que for necessário para me justificar. E ele está dizendo, será que a terra inteira vai mudar só? Deus vai reverter tudo, vai mudar tudo. Vai mexer com toda a nossa teologia por tua causa. Veja que tem uma pergunta aqui. Aí, Jair, isso aqui foi o que eu disse que eu ia ler para você. Pode falar. Está aqui, ó. Ouvindo. Deus não nos conforta para que nos sintamos confortáveis, mas sim para que sejamos confortadores. Glória a Deus. Aleluia. Deus não nos conforta para que nos sintamos confortáveis, mas sim para que sejamos confortáveis. Já isso. E, pessoal, eu gostei muito desse teólogo aqui, Williams. Aí ele diz assim, ó, tem outro texto dele aqui que eu gostei muito. Depois vocês vão encontrar lá. Ó, Jó falara lamentosamente da erosão da penha mais sólida. Bildade zomba. Quer que o universo seja reconstruído segundo suas próprias vontades? E agora,
Bildad diz que Jó cai nas próprias armadilhas. Deixa eu ver aqui a hora. Então, é porque aparece o negócio aquele estado de quai, rapaz. Que negócio chato. Então, agora, Bildad vai dizer o seguinte: Jó, você caiu nas armadilhas que você mesmo armou. O que foi que ele fez, pessoal? Caiu nas armadilhas que ele mesmo armou. Aí ele vai falar de 6 armadilhas. Ele vai dizer: pois por seus próprios pés ele pisa nas armadilhas e é lançado na rede. Primeira coisa que ele diz é assim: ele vai usar 6 palavras diferentes da armadilha. A primeira é uma rede. Aí ele diz: olha, pisou e aí foi pego na rede. Naquela época tinha aquelas redes que as pessoas estendiam no chão e que ficava amarrada a um galho de árvore. Quando a pessoa pisava dentro, aí o galho subia e a pessoa ficava pendurada. A segunda, no versículo 9, ele diz assim: a armadilha o apanha pelo calcanhar e ele fica preso pelo laço. A segunda era um laço. Aí ele vai dizer: cuja corda está escondida na terra. E há uma armadilha no caminho. Ele disse: a segunda é que ele armou um laço, botou terra por cima e ele mesmo pisou. Pá! Aí ele disse assim: terrores o apavoram de todos os lados. Perseguem-lhe os passos de perto. Ou seja, ele está caminhando e não tem como fugir. Porque ele não tem como escapar das armadilhas que ele mesmo armou. Aí ele assim: ele se enfraquece por causa da fome e a destruição o aguarda ao lado. Os membros da sua pele são devorados. Sim, o primogênito da morte devora os seus membros. Na poesia, primogênito da morte era o rei dos terrores. Em algumas traduções, tem assim, o rei dos terrores. Em outras palavras, a morte, com todos os seus dentes. Arrancando, aí ele diz assim: arrancando da tenda em que confiava. Ele está dizendo: a única coisa que Jó tinha como proteção era uma tenda. E a tenda dele era as riquezas, a família. E o Bildad, que não tinha bondade, diz: olha, ele confiava nisso. Confiou que ia nos enganar. Que a gente ia acreditar que ele era um homem bonzinho, mas Deus chegou e arrancou a tenda dele. Os meninos dele morreram. Ele ficou doente, os bens foram embora. A tenda que ele confiava era tão fraca que o vento levou. Aí ele diz assim: então a terceira é uma tenda. Ele é levado ao rei dos terrores. Na sua tenda habita o que não lhe pertence. Espalha-se enxofre sobre a sua habitação. Naquela época, as pessoas, os lugares amaldiçoados, eles eram destruídos, né, e depois colocados em enxofre. E aí o Bildad está dizendo essas coisas do Jó. Por baixo secam as suas raízes e por cima são cortados seus ramos. Agora, a outra ilustração é de uma árvore morta. É de uma árvore que por baixo não tem água, então a raiz morreu. E por cima veio alguém e quebrou, cortou os ramos. Então ele está dizendo: olha, Jó,
Você caiu no laço, caiu na rede, sua tendazinha o vento levou, mas você é uma árvore. E uma árvore que foi cortada não só por cima, porque quando é cortada por cima e as raízes ficam, há uma esperança, mas você não tem esperança não, João. Você foi cortado também por baixo. As raízes estão secas e os ramos. Aí, assim, a sua memória desaparecerá da terra. E nas praças não terá o seu nome, que era uma das piores pragas. Uma das maiores, um dos maiores temores era que o nome de uma pessoa, que uma família desaparecesse. Todo mundo queria um filho homem para levar o nome da família. E o Bildade. Eita, menino, tenha cuidado para não ser Bildade. Quantas vezes nós somos Bildade? Ele diz assim: a sua memória desaparecerá da terra e nas praças não terá o seu nome. O povo vai querer desgraça. Ele é lançado da luz para as trevas e expulso do mundo. Ou seja, ele está dizendo assim, com o pé na cova. Vai sair da luz, a vida, para as trevas. E vai embora e não vai deixar ninguém aí para dar continuidade à existência da sua família. Seu nome vai cair no esquecimento. Ele vai ter a maior vergonha, a maior ignomínia, a maior praga que um oriental podia ter. É ter seu nome esquecido. Aí ele diz assim: não tem filho nem neto entre o seu povo, e nenhum descendente seu lhe restará nas moradas. Ou seja, vai acabar a família toda. O nome de Jó vai ser riscado da terra. Ele diz: diante da sua sina, os homens do Ocidente pasmam, e os do Oriente ficam sobressaltados de horror. A gente olha no mundo inteiro. Quem olha para o que aconteceu com esse homem, ele é exemplo. Exemplo de quem não devia fazer. Aí nós vamos entender que só Jesus se compara a Jó. Só Jesus vai ter uma vida onde os romanos vão dizer: nós vamos mostrar para vocês o que não fazer. Porque se fizer, vai ter uma cruz de presente. E aí ele diz assim: em verdade, essas são as moradas do ímpio. E é esse o lugar daquele que não conhece a Deus. Então ele está dizendo: Jó, você não conhece a Deus. E as armadilhas que você fez, você caiu nelas. Em outras palavras, ele está dizendo: não há como fugir. São tantas armadilhas que não tem para onde você correr. Seu nome vai ser riscado da terra. Não há esperança para você. E você não conhece a Deus. Aí aqui eu botei para vocês, ó, uma rede estendida no caminho, a boca de um fosso, ramos que cobrem a cova, né? Um laço com um nó, que eu falei, uma cilada no caminho, uma corda estendida na terra e um dispositivo usado para capturar presas. É mais ou menos aquele que captura ursos. Ele diz assim: está chegando 9h30. O 19 agora. Jó se queixa da obstinação dos seus amigos. Eles estão obstinados, não cedem. E aí Jó está cansado de tanto ouvir aquelas acusações. Então Jó respondeu: até quando afligireis a minha alma? Me atormentareis com palavras. Então, até quando, pessoal? Você não se cansa, não? Até
quando eu vou ter que suportar vocês? É como Jesus, que chegou uma hora e ele fez... Do que está aqui não aguenta mais. Aí ele diz, já me humilhaste 10 vezes, não vos envergonhais de me maltratar? 10 vezes aqui é como a gente diz assim, ó, já te falei 1000 vezes. Ele está dizendo, vocês já me humilharam o tanto que podiam. Vocês não se envergonham de maltratar alguém que está na minha situação? Aí ele diz, embora, na verdade, eu tenha errado, o meu erro permanece. O que Jó está dizendo aqui, parece que ele está admitindo o pecado. Porque é muito difícil a tradução de alguns textos do livro de Jó. Mas o que ele está dizendo é o seguinte, se eu errei, não é da conta de vocês. Já me enchi. Se eu errei, embora na verdade eu tenha errado, aqui era para ser assim, se eu tiver errado, o meu erro permanece. Ou seja, o meu caso é com Deus. Não são vocês que têm que ficar enchendo a minha paciência. Não. Quem pecou fui eu. Vocês estão querendo tomar o lugar de Deus. Então, deixem de encher a minha paciência. Deixem de torrar a minha paciência. É uma coisa entre eu e Deus. Se eu pequei, que Deus me puna, que Deus haja comigo. Mas vocês, de agora em diante, estão fora. Ele está dizendo, não vou mais gastar meu tempo me preocupando com vocês. Essa é uma questão particular entre mim e Deus. Aí ele diz assim, se vós, de fato, vos quereis orgulhar contra mim e me incriminar na minha humilhação, sabei então que foi Deus quem transtornou a minha causa, cercando-me com a sua rede. Agora ele dá uma paulada. Ele está dizendo, vocês estão falando, vocês estão agindo como se fosse Deus. Vocês estão querendo tripudiar em cima de mim e agir como se vocês fossem Deus e exigir que eu confesse o pecado para vocês me perdoarem, para que eu passe para o lado de vocês. É como se Jó estivesse perguntando, não é assim que vocês estão agindo? Eles diziam, era. Aí Jó vai e diz assim, mas vocês não sabem uma coisa, foi Deus quem transtornou a minha causa, cercando-me com a sua rede. Ele está dizendo, o que vocês não sabem é que quem começou esse negócio não fui eu. Foi Deus. E se vocês querem tomar o lugar dele, então vocês é que são os culpados. Aí a turma fez. Ele está dizendo, olha, se vocês querem se meter no jogo sem ficha, então vocês são os culpados. Então, o meu pecado é entre mim e Deus. Nós nos resolvemos, nós conversamos, nós nos acertamos. Vocês estão fora. Porque quem começou isso foi Deus. E ele vem. Aí diz assim, agora Jó se queixa mais uma vez de Deus não responder. Eu clamo violência, mas não sou ouvido. Grito socorro, mas não há justiça. Agora Jó vai acusar Deus. Jó vai dizer, parecido com Abacuque. Ele está dizendo, Senhor, estou dizendo que o negócio aqui está errado. Estou gritando, já pedi que o meu sangue não seja, que ninguém apague as digitais do que fizeram comigo.
que isso aí seja publicado em todos os jornais do Oriente. Mas agora eu continuo gritando porque eu não posso me calar. Se eu me calar, morro. Então eu tenho que gritar e dizer que eu sou justo, que eu sou inocente e que estou sofrendo como inocente. E não entendo por que o senhor não me responde. Então ele diz: grito socorro, mas não há justiça. Ele está dizendo: olha, Senhor, o senhor está agindo como alguém que é injusto. Porque eu sou justo, o senhor sabe que eu estou certo, e eu clamo, mas cadê a resposta? Aí ele diz: ele fechou o meu caminho com muros. Agora ele vai começar a responder a humildade. E já não posso passar. Escureceu as minhas veredas. Ele está dizendo: olha, pessoal, estou preso. Estou num labirinto aí. Aí diz: privou-me da minha honra. Tirou minha coroa da cabeça. É a segunda coisa. Primeiro, ele está dizendo: olha, estou preso. Segundo, ele está dizendo: estou me sentindo igual um rei que foi deposto, que foi do trono para o calabouço. Ele diz: quebrou-me de todos os lados, antes que estou prestes a morrer. E arrancou a minha esperança, como quem arranca uma árvore. Ele diz: olha, Deus fez comigo como quem faz com a muralha. Ele está dizendo mais ou menos assim: Bildade, você usou aí 6 armadilhas que eu teria armado e que eu mesmo caí nelas. Pois eu vou usar agora 6 coisas para refutar a sua ideia de que eu preparei armadilhas e que eu caí nelas. E que a minha situação é fruto daquilo que eu mesmo fiz. Então ele está dizendo: quem fez foi Deus. Por isso eu não estou entendendo por que ele não me escuta, já que eu sou inocente. Aí ele diz: primeiro ele fechou o meu caminho com muros. Botou um muro lá e eu estou aqui na prisão. Ninguém vai falar nem de segurança máxima, porque hoje as prisões de segurança máxima a turma está saindo pela parede. Aí ele diz assim: quebrou-me de todos os lados. Ele diz: olha, ele derrubou as paredes. Ele chegou, era uma cidade, e ele derrubou a minha vida. Mas arrancou a minha esperança como que arranca uma árvore. Ele diz: Deus fez comigo como se eu fosse uma árvore. Você disse que fui eu que era uma árvore seca. Estou dizendo para você que foi Deus que arrancou. Aí ele diz assim: acende a sua ira contra mim e considera-me como um adversário. Ele está dizendo: olha, Deus agora é o meu inimigo. Ele é o general que vem. Junta suas tropas, avançam, levantam um cerco contra mim e se acampam ao redor da minha tenda. Ele está dizendo: olha, Deus é um general, trouxe os seus exércitos e a única coisa entre ele e eu é uma tenda. Ele diz: olha, o que essa tenda pode fazer contra Deus? Então, ele vai usando também 6 coisas. Ele vai dizendo: olha, o Senhor fez um muro, Deus fez um muro, tá? E o dado fui eu, não. Foi Deus. Você quer estar no lugar de Deus? Então, se você quer estar no lugar de Deus, você fez um muro para me prender. Você me arrancou como uma árvore. Você juntou as tropas e secou a minha tenda. Eu estou me sentindo uma cidade sitiada, prestes a ser invadida. Aí eu coloquei aqui todas elas para você ler. Olha o que é legal aí, Jailson.
A pobre pequena tenda de Jó era a única defesa e refúgio que ele tinha, totalmente fútil. O exército jazia à espera do momento propício. Minha rendição é apenas uma questão de tempo. Por quanto tempo serei capaz de resistir? Aí Jó vai se queixar da sua solidão, para terminar. Ele vai se queixar agora que por causa da situação dele, todo mundo está vendo assim, rapaz, Deus o excluiu. E se Deus o excluiu, eu não quero conversar com ele. Então Jó vai ficar uma pessoa banida, em quarentena. Aí ele diz assim, ele levou os meus irmãos para longe de mim. Aqui pode ser também parentes. Ninguém queria ficar perto do Jó. O Jó era uma pessoa atingida por Deus. Quem é que ia ficar perto do Jó para também receber uma descarga? E os que me conhecem tornaram-se como estranho para mim. Todo mundo passa agora longe. Rapaz, não se aproxima do Jó. Os meus parentes se afastam. E os meus conhecidos se esquecem de mim. Ele está dizendo, pessoal, estou num monturo. Quando eu estava lá, tipo um trono, estava todo mundo lá bebendo água no meu copo e comendo na minha mesa. Mas agora que o Bildade, o Sofá, o Zofá, essa turma aí, falou que Deus está contra mim, e o povo olhou e já foi ensinado nas teologias, eles estão olhando para a minha situação. Então agora ninguém quer mais chegar perto de mim. Eu estou aqui no lixão, no monturo, e ninguém mais chega perto. Aí ele diz assim, os que me visitam e também as minhas servas me consideram como estrangeiro. Sou como estranho aos seus olhos, ou seja, ninguém conhece ele. Ninguém quer chegar perto ali para dizer assim, conheço, isso aí é gente boa, já me ajudou muito. Ele está dizendo, não, todo mundo me abandonou. Aí nós só vamos entender isso quando Jesus dá um brado e diz, Deus meu, por que me desamparaste? Aí Jó diz assim, chama o meu servo, que é o fundo do poço. E ele não me responde. Minha boca tem de lhe suplicar. Ele está dizendo, nenhum escravo me dá mais bola. Ele está dizendo, se eu quiser alguma coisa do meu escravo, eu tenho que implorar, que ele não está nem aí mais para mim. Aí ele diz assim, o meu hálito é intolerável para a minha mulher. Ele diz assim, sou repugnante para os filhos da minha mãe. Ele está dizendo, a minha mulher se afastou de mim. Ela disse, não aguento mais a tua podridão. Não aguento mais estar perto de você. E se Deus está contra você, eu não quero estar aí perto. Ninguém queria estar perto de Jó. Ele foi abandonado lá. Porque todo mundo tinha medo. Todo mundo tinha culpa no cartório, mas todo mundo tinha medo. Porque o exposto era Jó. E ele diz assim, até os pequeninos me desprezam. Diz, pessoal, a minha situação está tão difícil. E até as crianças que no Oriente são criadas para honrar os idosos, me desprezam. Quando chego, fazem comentário a meu respeito. Quer dizer, nem os meninos me respeitam mais. Então, eu desci tão fundo que nem as crianças. Aí ele diz assim, todos os meus amigos chegados me rejeitam. Todos abandonaram a Jesus. Ele disse, e até os que eu amava se voltaram contra mim. Então, eu estou sozinho. Os meus ossos se colaram à minha pele e à minha carne, e escapei
só com a pele dos dentes. Ele está dizendo, eu estou tão magro, que alguns dizem que ele só tinha gengiva. Os dentes tinham caído tudo. E a boca estava funda. E a gengiva mole. Ficava aparecendo e ele dizia assim, é a única coisa que sobrou de mim. Foi uma gengiva sem dente, amolecida. Existem várias interpretações sobre isso. E outros dizem que essa é uma expressão para dizer assim, ainda estou vivo por um triz. Aí vamos terminar. O 19, eu quero correr. Tende compaixão de mim. Ele agora vai dizer, pessoal, ó, tende compaixão de mim, pois a mão de Deus me atingiu. Ele está dizendo, já basta. A mão de Deus é pesada demais. Ele disse, por que me perseguis como o próprio Deus? Por que vocês estão tomando o lugar de Deus? Por que vocês querem agir como Deus? Aí, queria eu ter tempo aqui para a gente meditar. Quantas vezes nós queremos tomar o lugar de Deus? Ele diz assim, e não vos furtais da minha carne. Ele está dizendo, vocês não querem largar o osso. É numa linguagem bem conhecida nossa. Vocês estão aí em cima de mim, vocês estão me devorando e vocês não querem largar o osso. Mas, antes das minhas palavras fossem escritas. Antes fossem gravadas num livro. Ele está dizendo, ó, um dia o mundo vai perceber que eu sofri injustamente. Por isso eu queria que fosse gravado num livro, mas não é um livro comum, era um livro de pedra, que era talhado com a de chumbo. Então ele está dizendo, olha, eu queria que antes de que isso acontecesse, ele está dizendo, eu acho que eu vou morrer. Estou caminhando para a morte, não tenho mais esperança. Mas ele diz, eu queria que tudo que eu disse aqui, que eu sou inocente, que me julgaram, que o próprio Deus está me tratando como se eu fosse um ímpio, eu queria que tudo isso ficasse registrado na história, para quando Deus mostrar para vocês que eu sou inocente, o mundo se lembre. Rapaz, bem que ele dizia. Bem que ele dizia que ele era inocente. Aí, assim, eu quisera que elas fossem para sempre esculpidas da rocha, com pena de chumbo, que era aquela que a gente chama hoje de formão. Aí ele diz assim, para a gente terminar. Eu espero o seu Redentor. Ele disse, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Então nós sabemos que naquela época tinha um parente remidor. E Jó dizia, eu sei. E o remidor dele, que tinha dois tipos de remidor, que vocês sabem. Tinha o remidor que comprava as terras, que casava com a viúva, que resgatava a pessoa, e tinha aquele que era o vingador de sangue, que matava, que fazia justiça. Então ele está dizendo, olha, o meu Redentor vive. E os estudiosos dizem que o Redentor de Jó é Deus. Ele diz, e que por fim se levantará sobre a terra. Então, Jó esperava. Ele está dizendo, olha, eu não estou entendendo Deus, mas eu creio. Ele é o meu Redentor, ele está vivo e ele vai aparecer. Mas depois, destruído o meu corpo, então fora da carne o verei. Então, por isso tem um asteriscozinho aqui, porque existem duas traduções. É assim, o verei ainda enquanto eu tiver vida. Porque
Porque aqui parece uma coisa espírita. Então ele diz assim, na carne verei a Deus. Já imaginou a encarnação de Jesus, se Jó soubesse disso? E Jesus diria assim para Jó, Jó, quem vê a mim vê o Pai, Jó. Aí eu verei ao meu lado, e os meus olhos o contemplarão, não mais como adversário. No texto aqui ele está dizendo, um dia Deus vai cessar. Um dia Deus vai dizer para todo mundo, esse homem é inocente, eu sou o fiador dele. Ele não fez o que acusaram ele. E Jó disse, olha, os meus olhos o contemplarão, não mais como adversário. Vai chegar uma hora em que eu vou olhar, Deus vai ter me justificado. E eu não vou ver mais ele como eu estou vendo hoje, como um adversário. Aí ele diz assim, o meu coração desfalece dentro de mim. Se disserdes, como haveremos de persegui-lo, já que a causa deste mal nele está? Temei a espada, pois a ira traz o castigo da espada, para saberdes que há um juízo. Jó está dizendo, olha, pessoal, para a gente terminar, ele está dizendo, vai chegar o momento onde eu vou ser justificado, onde Deus vai se lembrar, onde Deus vai agir com justiça comigo. Mas vocês que estão desejando aí o meu mal, não esqueçam que vocês também serão julgados. Que se há juízo para mim, e se Deus é justo, como vocês estão dizendo que Ele é, e que o atributo maior dele é a justiça, então se cuidem, porque o juízo dele está vindo e vocês não serão poupados. Alguma pergunta? Não, senhor. Então, Deus abençoe, fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula. Quem vai assistir gravado, deixa lá o seu comentário. Tá? E fiquem com Deus, em nome de Jesus. Amém, pastor. Glória a Deus. Pessoal, assim que puder, eu mando a gravação.